Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Olho e te desafio a resolver essa derivada. Bom, você deve ter achado que essa derivada pode ser uma derivada de cosseno, né, de x, aqui normal. E aí você deve estar pensando, será que isso é menos seno de x? Bom, se você pensou assim, você começou a pensar certo, mas essa não é a resposta nesse caso. Porque esse cosseno não é um cosseno comum. Sabe o nome desse cosseno? Essa é a minha primeira pergunta. Esse cosseno ele tem um nome especial, né? Esse H ali faz ele ter um nome especial, né? Quando a gente coloca cosseno de H de x, a gente não está com a função né, cosseno que a gente conhece. A gente está com uma função chamada cosseno também, só que hiperbólico. Hiperbólico. Como assim, Felipe? Hiperbólico? Mas por que hiperbólico? Da onde vem isso? Quem é isso? E etc. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Bom, a ideia de ser cosseno hiperbólico e de ser seno hiperbólico é a mesma ideia de ser seno e cosseno. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, eu tenho que explicar para você, né, o que significa ser seno e cosseno, e, enfim, né, em matemática, quais são os principais usos que a gente tem, né? Botei aqui um OR estilizado. Quais são os principais usos que a gente tem para seno e cosseno, tá? O principal de todos, de longe, o uso mais importante, né, de seno e cosseno em matemática é na mudança, né, de variável, né, polar. É considerar que a gente vai analisar pontos num plano através de distância em relação a um ponto e ângulo em relação a um eixo, ok? Isso é a principal ideia de matemática, né, de seno e cosseno, tá? Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer uns eixos aqui pra gente, né? Fazer bonitinho aqui, né, com retas para ficar bem fácil da gente entender. Agora eu vou colocar aqui só para o lugar do eixo. Bom, o que acontece? A gente usa muito em matemática o conceito de posicionamento em um plano através de coordenadas. Então, se eu pego um ponto aqui qualquer, tá? Vou pegar um ponto aqui qualquer. Como é que você identifica onde esse ponto está? Como é que tu sabe que esse ponto aqui é diferente desse ponto aqui? É diferente desse ponto aqui embaixo? Vou botar bem para cá assim. Como é que tu sabe que esses pontos são diferentes, né? Esse aqui, perto do zero. Como é que você sabe que eles são diferentes? Bom, para a gente ter essa certeza, a gente nomeou esses eixos, né? Um eixo X, um eixo Y, um eixo R, um eixo S, enfim, as letras que você quiser dar. E aí a gente meio que orientou isso como leste, sul, norte, oeste, né? A gente meio que orientou isso dessa maneira. Então o eixo em pezinho está fazendo o norte-sul, o eixo ali horizontal está fazendo leste-oeste. E aí, como é que a gente sabe aonde está um ponto, né? A gente faz essa conta aí, né? A gente meio que verifica, bom, esse ponto aqui, ele está afastado do zero quanto? Zero está aqui. Ele está afastado do zero quanto? Ah, ele está afastado tanto do zero. Para o lado direito, que eu vou considerar que é o positivo. E ele está acima do eixo, ou seja, ele está numa posição aqui, ó, também acima do zero no eixo y, que eu vou considerar acima como o positivo. Então esse ponto está numa coordenada que a gente vai, né, determinar, a B, por exemplo. E aí a gente tem que esse ponto A, né, se ele tiver um nome a gente chama esse carinha, esse ponto A, de AB. Coordenadas AB. Ok? Essa é uma maneira que a gente tem de entender que esse ponto aqui não é igual a esse, porque esse ponto está numa altura maior, esse ponto está numa coordenada x diferente. Mesmo que eu tenha dois pontos numa mesma coordenada x, se eles não forem iguais, eles vão ter a coordenada y, né, diferente. E se tiver a mesma coordenada y, como esses dois aqui mais ou menos têm a mesma, eles têm a coordenada x, né, diferente.
Então, os pontos vão se diferenciando um do outro porque eu mudo a coordenada x para a coordenada y e vice-versa, tá? Beleza. Mas e quando a gente não tem, né? E quando a gente não tem, é diferente nisso, né? Ou seja, a gente pega aqui os eixos, né? Fazer de novo aqui bonitinho. Mas essa é a única maneira de eu representar pontos. Não tem uma outra maneira de eu representar pontos, ou seja, não teria um outro jeito da gente aqui estar representando pontos? Essa é a única forma? A única maneira de enxergar aonde um ponto está é pelas coordenadas x e y? Ou tem uma outra maneira que é equivalente a essa? Tem uma outra maneira. Essa outra maneira a gente usa, inclusive, muito mais no dia a dia, né? Quando a gente quer chegar num lugar mais rápido, né? A gente quer chegar num lugar mais rápido. Alguém chega pra gente, a gente está ali na rua meio perdido, alguém fala assim, a gente pergunta, onde é o metrô? Aí a pessoa aponta pra gente numa direção. O que, que a gente faz? A gente gira o nosso corpo naquela direção, ou só a cabeça para olhar, mas depois vai girar o corpo, e a gente vai andando naquela direção. A gente faz um movimento de rotação no próprio eixo, girando a gente naquela direção, e depois indo diretamente para aquela direção, numa linha reta, se for possível. Se não for possível, a gente vai ter que só atravessar uma faixa de pedestre, enfim. Mas a gente vai, se tiver, né, num campo aberto, a gente vai girar naquela direção e andar em linha reta para aquela direção, que é a maneira mais rápida de a gente chegar lá, tá? Isso que a gente está fazendo é equivalente a esse conceito aqui, ó. Aonde esse ponto está? Bom, eu poderia dizer assim para você, olha, se você está aqui na origem, se você que está me ouvindo aqui está na origem, esse ponto está a uma certa distância dessa origem, numa certa direção em relação à sua origem. Então eu posso te dar um parâmetro. Esse parâmetro é, olha, esse ponto aqui, ó, ele está a uma distância, aqui essa distância, né, mais ou menos tanto em relação à origem, e ele está a um certo ângulo em relação à origem. Se eu só dou o ângulo, o ponto pode estar a qualquer distância. Então eu vou estar dando, na verdade, todos os pontos que estão aqui. Se eu só digo qual é o ângulo que está da origem, eu posso estar dando todos esses pontos aqui. Porque todos eles estão no mesmo ângulo em relação à origem. E eu tenho que definir um eixo, né? Então ele está a 30 graus em relação a leste. Se o x for leste, ele está a 30 graus em relação a leste. Então ele está um ângulo em relação à origem. Se eu dou apenas a distância, se eu digo assim, não, olha só, o teu ponto ele está a 3 metros aqui da distância. Então 3 metros da distância é aqui. Mas peraí, 3 metros da distância é aqui também, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Todos esses pontos podem estar a 3 metros da distância da origem. Então, todos esses pontos que formam um círculo, tá? Mais ou menos aqui, estão também a 3 metros em relação à origem. Então, esses pontos todos estão na mesma distância em relação à origem. Então, para eu dizer que ponto é exatamente que é esse aqui, não é outro, eu preciso dar distância e ângulo. Perfeito? E aí, curiosamente, se eu faço essas duas coisas, olha como é que a gente tem seno e cosseno aqui de forma tradicional. Olha como é que fica fácil isso. Ó. Deixa eu pegar aqui, fazer de novo os eixos, tá? E ó, faço de novo aqui os eixos. Ó. Olha que interessante. A gente vai ter seno e cosseno. De novo aqui. Ó. Por que eu vou ter seno e cosseno? Ué? Pego um ponto, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, não tem problema, ó, tá? Eu vou ligar ele com a origem. Eu vou fazer aqui uma ligação em relação à origem, tá? Vou marcar o ângulo que ele forma, um ângulo θ aqui, ó,
que esse ângulo que esse cara forma, θ, e vou identificar as coordenadas x e y que ele tem, esse ponto. Esse ponto vai ter as coordenadas x e y dele, ó. Tá aqui, ó. A e B. Tá? Coordenadas x e y. Então, originalmente, esse ponto é exatamente formado, vou dar o nome para ele de A, né? Vou colocar aqui que é eixo x, eixo y. Originalmente, esse ponto, ele é, na verdade, AB. Okay? Originalmente, ele é AB. E nós sabemos que essa distância que o ponto tem em relação à origem é dada exatamente pelo tamanho do ponto, ou seja, da distância em relação a B com o eixo zero, a norma desse vetor. E a gente sabe que essa fórmula, né, ó, é simples. Por quê? Como é que é simples, Felipe? Ó, porque aqui é um ângulo de 90 graus. E se é um ângulo de 90 graus, eu posso puxar aquele triângulo ali, ó. E eu sei que a coordenada que está aqui embaixo é A. Esse A é negativo nesse problema. E sei que a coordenada que está aqui, ó, em pezinha, ó, é o B aqui, ó. É B. Esse problema, o B é positivo, tá? E aí, essa distância é o teorema, né, de Pitágoras. Essa distância é a hipotenusa. É o que está no meio. Então, eu sei que distância é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos aí, né? Catetos ao quadrado. Então, vai ser A ao quadrado, B ao quadrado. Perfeito? Isso é que vai dar exatamente esse valor. E esse ângulo θ, que eu fiz aqui maior, que é o ângulo que orienta em relação a esse, o ângulo que está dentro, o ângulo que está aqui dentro, o que sobrou, né, nesse problema, ele na verdade é 180 graus, que seria o ângulo completo, menos o θ. Né? Eu sei também quanto é esse ângulo aqui de dentro, né? Vou chamar de uma outra letra grega aqui, vou chamar de φ, né? Eu sei que esse ângulo de dentro aqui é 180 graus, né? Que é π menos θ. Então eu tenho todas essas informações a partir daqui. E aí eu consigo, só com essas informações, associar A e B com seno e cosseno. Porque com esse triângulozinho, retângulo, eu consigo fazer associações de seno com cosseno, né? Eu consigo fazer essas associações. Vamos lembrar, né? Como é que é o seno do ângulo φ? Seno do ângulo φ. O seno do ângulo φ é cateto oposto, que é o B, sobre hipotenusa, que é D. B sobre D. E o cosseno do ângulo φ? O cosseno do ângulo φ é o cateto adjacente sobre hipotenusa, ó, A sobre D. E dessa maneira, com essa associação, eu descubro quem é A e quem é B. Ó. Dessa forma, eu descubro quem é A e quem é B. Ó. Quem é A? Eu vou pegar o D aqui e vou multiplicar para lá. O A é D cosseno de φ. E quem é B? D seno de φ. Ok? Eu associo. Então eu consigo transformar coordenadas que na verdade não são posicionais, né, que são leste-oeste, tanto leste com tanto oeste, eu consigo transformar essas coordenadas em coordenadas que na verdade têm a ver com a distância e o ângulo do número. Não, Felipe, você não conseguiu relacionar com o ângulo θ, tu relacionou com o ângulo φ. Sim, né? Mas o ângulo φ e o ângulo θ estão intrinsecamente relacionados, né? A gente consegue transformar um no outro, né? Eu vou fazer só um aqui, ó, mas só para mostrar que é fácil, né? Eu acho que consigo fazer aqui nesse canto. Mas é só para mostrar que é possível transformar um no outro, né? Quem é cosseno de φ, tá? Cosseno de φ é cosseno
de π menos θ. E cosseno de π menos θ é o quê? É o cosseno de uma soma, no caso de uma diferença. Mas é o cosseno, é a fórmula de cosseno, que é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, tá? Mais seno do primeiro com seno do segundo. Tá? Como o seno de zero é zero, né? Esse carinha aqui vai zerar, né? Porque seno de zero é zero. E o cosseno de π é menos 1. Então, esse carinha aqui da frente vai multiplicar por menos 1. Então, na verdade, o cosseno de φ é menos cosseno de θ. Então, você pode retornar aqui para θ sem nenhum problema, tá? Só fazendo aqui o cosseno e seno da soma. Então, sempre a gente pode associar a θ. E se você reparar, é exatamente isso, né? Que a gente está tendo aqui. É só a gente ver que é exatamente isso que a gente tem. Bom, utilizando essa ideia, a gente consegue ver de forma clara que toda vez que eu tiver algo, uma equação do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado, algo que tenha essa relação, né? Toda vez que eu tenha algo com isso, mesmo que seja que não seja a mesma proporção, ou seja, que a minha relação seja ax ao quadrado mais by ao quadrado, por exemplo, né? Aqui é uma proporção que não necessariamente é igual, né? É a mesma proporção entre A e B, eu consigo relacionar com seno e cosseno, por causa do teorema, né, de Pitágoras. Eu sempre consigo fazer uma mudança, fazer uma relação aqui. Então eu sempre consigo, por exemplo, fazer algo do tipo assim, eu vou considerar x como o cosseno, né? Ele é sempre cosseno, só que eu vou dividir pelo raiz de A, né? Para quando eu elevar ao quadrado, o x, isso me dá o cosseno ao quadrado sobre A. E eu vou relacionar o B, o y, desculpa, né? O y com o seno, né? E aí eu vou dividir por raiz de B. Porque aí eu vou ter o y ao quadrado como o cosseno ao quadrado de θ sobre B. Ok? Então, esse conceito transforma essa equação, né? Transforma essa ideia. Se eu substituir, o A vai cancelar com A. No final das contas, eu troco isso aqui para cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que a gente sabe que é 1, porque é o círculo lá trigonométrico. É o teorema de Pitágoras de novo. O 1 é o raio. Então, isso dá exatamente 1. Então, eu consigo transformar qualquer elipse, e aí eu estou falando de elipse, eu consigo transformar usando coordenadas polares. Essa ideia de transformar em seno e cosseno tem o nome de coordenadas polares, e sempre representar qualquer elipse. Lembra de uma fórmula de elipse, né? Vou botar em outra cor aqui. Só para a gente lembrar, a gente chama em matemática elipse, né? Quando a gente tem algo desse tipo, né? X menos um valor ao quadrado, né? X menos um x0, né? Normalmente a gente coloca assim, o quadrado está fora, ao quadrado sobre A ao quadrado, mais y menos um valor, porque pode ser que não esteja na origem, né? B ao quadrado, isso igual a 1. Toda vez que eu tenho algo desse tipo, né, quando eu tenho uma equação assim desse tipo, eu tenho uma elipse. E toda vez que eu tenho uma elipse, eu consigo tomar um x e um y para parametrizar essa elipse, para relacionar essa elipse com um parâmetro θ, com um parâmetro em que a minha equação vai ficar muito mais óbvia, muito mais fácil. Então o seno e cosseno ele parametriza a elipse de forma espetacular, né? Nesse problema aqui, eu primeiro vou ter que somar com x0, né, para depois colocar A cosseno θ. E aqui eu somo com y0, né, para depois colocar B
cosseno θ. E você vai ver que se você pegar essa parametrização aqui que eu fiz, essas coordenadas, você vai colocar aqui, você vai ver que vai dar exatamente 1. O seno e cosseno foram feitos, foram criados, eles conseguem transformar elipses, né, em equações extremamente simples. É natural que aquela elipse seja uma equação igual a 1, por exemplo. Ou seja, que é uma reta, né? Que para a gente, y igual a 1 é uma reta constante. Então ela transforma uma equação que é complexa em algo extremamente simples. Tá, Felipe, mas você está falando disso tudo, mas o nosso problema não tem a ver com isso. Volta lá no nosso problema, ó. Você falou isso tudo aqui, mas o nosso problema tem a ver com o cosseno hiperbólico aqui, Felipe, ó. Hiperbólico. E o que que hiperbólico, tá? Ó, o que que cosseno hiperbólico e seno hiperbólico tem a ver com isso tudo que você falou? Bom, eu sei que o cosseno de x, quando a gente deriva, né, ele dá menos seno de x. O normal, o cosseno que a gente conhece. E o seno que a gente deriva também. Tá? Dá o cosseno. Agora não tem sinal. E quem é o hiperbólico? O que que é o hiperbólico? Quem é uma hipérbole? Bom, hipérboles são muito parecidas. Hipérboles são muito parecidas com elipses, só muda o sinal. Então a fórmula de uma hipérbole é exatamente aquela fórmula lá, tá? X menos x0 ao quadrado, a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, tá? Sobre b ao quadrado, igual a 1. Hipérboles são exatamente igual à fórmula, só que com o sinal, que agora eu vou mudar, né? Para menos. Então a mesma ideia. Só que quando eu troco aquele sinal ali para menos, né? Quando eu mudo aquele sinalzinho ali que eu acabei de mudar para menos, eu não consigo utilizar mais senos e cossenos, porque não tem uma relação envolvendo seno e cosseno que o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado é 1. Nem que envolva tangente, nem nada disso. Eu não consigo criar essa relação. Essa relação ela não tem. Então eu não consigo fazer uma substituição. Então se criou uma função que tivesse essa propriedade, né? Do cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado serem exatamente 1. Pensou-se como se eu crio uma função para que isso aqui aconteça, né? Ou seja, claro que vai ser uma outra valor aqui dentro, não vai ser x mais, né? Claro que vai ser uma mudança de variável aqui, né? Que a gente está trocando para outro. Mas eu posso criar uma função que acontece isso, que função seria essa, como é que eu defino essa função, qual é a função que tem essa propriedade mágica aqui de fazer isso, e enfim. Então, eles se inspiraram nas ideias de cosseno e seno. A gente sabe que cosseno de zero é 1, então eu vou tentar criar um cosseno hiperbólico de zero que também dê 1, e a mesma coisa com seno. Tá? E depois de pesquisar em relação a isso, que função seria essa, de trabalhar essa função, né? A gente vai ver, resolvendo equações mesmo, que o cosseno hiperbólico ele pode ser definido como sendo exponencial de menos x, né? Mais exponencial de menos x sobre 2. Uma de x e uma de menos x sobre 2. Tá? Então, no zero, eu colocar cosseno hiperbólico de zero, eu vou chegar nas exponenciais aqui, ó, que vocês estão vendo. Okay? Vai dar 1 mais 1 sobre 2, 2 sobre 2, 1. E o seno é o oposto dele, né? O seno é exatamente igual a ele, hiperbólico, por definição, tá? Definição criada, só trocando o sinal ali do meio, para quiser.
para que dê exatamente zero. Ficou ruim esse x aqui, vou fazer de novo. Para que dê exatamente zero. E aí, se agora eu sei que essa função é isso, agora vai ser bem mais fácil resolver esse problema, né? Porque agora eu vou derivar isso, que agora eu sei que em cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico tem a ver com hipérboles. Hipérboles têm gráficos que parecem exponenciais mesmo. São gráficos que crescem muito rápido e tangenciam retas. Né? São as assíntotas de uma hipérbole. Então, eles foram buscar essa resposta para esse problema aqui, de encontrar uma função que a diferença do quadrado de uma menos o quadrado da outra fosse 1, e aí eu te desafio a você fazer essa conta em casa, né? Pegar esse termo e elevar ao quadrado, pegar esse termo aqui e né, elevar ao quadrado, fazer a subtração de um termo para o outro e encontrar o valor 1. Você vai ver que vai dar exatamente 1, tá? Só você fazer essa conta em casa. Tá bom? E põe aqui nos comentários se você não conseguiu encontrar para que eu possa explicar melhor como é que chega no cosseno hiperbólico desse jeito e seno hiperbólico desse jeito. Se você quer isso nos comentários, coloca que a gente faz ainda um próximo vídeo explicando como é que eu chego daqui para cá, né? Como é que eu faço esse último passo que eu não fiz. Bom, e como é que eu derivo agora, né? Então agora, finalmente, eu tenho a definição, eu vou poder derivar. Então, pagar aqui, ó, que a derivada é super rápida, porque as derivadas envolvendo exponenciais são bem simples, né? Então, a f de x, a f' de x, é a derivada do cosseno hiperbólico de x, e essa derivada é a derivada da exponencial de x mais a exponencial de menos x sobre 2. Bom, e isso? Como é que é a derivada disso? A exponencial, a derivada é ela mesma, nada muda. A constante eu não preciso me preocupar, porque como é constante, eu mantenho a mesma divisão, mantenho tudo igual, porque a derivada não influencia quando é produto, ou divisão, que na verdade é um produto, por constante, não influencia. E a derivada da outra exponencial também é ela mesma, só que tem uma troca de sinal, né? Porque quando eu derivo o de dentro, que agora não é mais x, então tem que derivar por regra da cadeia, quando eu derivo de dentro ele dá menos 1. A derivada de menos x é menos 1. Então troca o sinal, porque vai multiplicar por menos 1. Dá exatamente esse termo multiplicado pela derivada. E aí, curiosamente, isso é seno hiperbólico, a definição. Então, de certa maneira, a minha derivada de cosseno hiperbólico dá seno hiperbólico também. Então, o cosseno de h também dá seno h. Não muda nada. Mas não tem sinal. A derivada do cosseno de x é menos seno. Nesse caso, quando é hiperbólico, não tem sinal. Por conta disso, pela definição. A definição é diferente. E ela é feita para que a gente consiga parametrizar hipérboles da mesma forma que a gente parametriza círculos e elipses. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, né, compartilha com seus amigos. E a gente se vê num próximo vídeo em que eu explico mais para vocês. E a gente está junto. Abraço, ótimos estudos!